Meu irmão, minha irmã, os tempos são tempos muito diferentes, não são? Nosso país tem vivido alguns momentos bem diferentes. Aliás, nosso país é uma coisa espetacular, né? As coisas acontecem aqui que parece que não acontecem em mais nenhum local. E nós, como povo de Deus, também precisamos ser muito sábios. Também precisamos estar atentos. Precisamos, mais do que nunca, observar com cuidado o que Deus quer que a gente faça, como Deus quer que a gente age. E antes que você pense que nós vamos falar de política, não, nós não vamos falar de política. Não se preocupe, porque eu entendo que o púlpito não é lugar de falar de política. Nós estamos falando da vida que Deus quer que a gente viva. É de como Deus quer que a gente seja no meio desse mundo. Vamos usar um texto que nós já usamos diversas vezes aqui, mas Deus incomodou meu coração para nós conversarmos mais uma vez sobre esse texto. Mas antes que a gente converse, deixa eu lhe trazer um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história para a gente poder entender o que aconteceu, por que é que Jesus, um dos motivos por que Jesus falou certas coisas. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha estudado, você saiba que lá por volta do ano 50 e pouco, 54 da era cristã, o imperador Nero decidiu incendiar a cidade de Roma. Você já deve ter ouvido falar isso, né? E ele decidiu colocar a culpa num grupo muito interessante de pessoas que estava se formando. As pessoas nem sabiam dizer mais ou menos quem era este grupo, mas algumas pessoas chamavam eles de cristãos, outras pessoas os chamavam aqueles do caminho. E Nero achou uma excelente ideia, porque ele colocou a culpa nesse grupo, então ficou fácil. Meu irmão, minha irmã, não era fácil a perseguição que aconteceu. De uma hora para outra, as pessoas eram perseguidas, as pessoas eram expostas, se faziam esporte de matar os cristãos, o povo de Deus. Fez um esporte, literalmente, eles eram apresentados. Hoje em dia a gente vai lá no Coliseu, e era lá no Coliseu, um dos locais onde os cristãos eram mortos, eram entregues para os leões comerem, eram entregues para serem mortos pelos gladiadores. Foi feito esporte na morte dos cristãos. Agora, imagine duas famílias, por exemplo, daquela época, duas famílias que fugiram de Roma. Imagine se alguém chegasse para essas duas famílias que estavam lá, escondidas numa cidadezinha, numa casinha lá longe, escondidos. Se alguém chegasse para eles e dissesse assim: olha, não vai passar muito tempo, e essa mesma cidade de onde vocês fugiram vai ser conhecida como uma das capitais desse movimento que vocês são hoje em dia, desse grupo, desse tipo de vida que você decidiu viver. Vocês do caminho, o que você acha que essa família ia pensar? Ia dizer assim: como assim? Daqui a algum tempo? E o culto a Júpiter? Não, ninguém vai nem falar nisso, isso vai desaparecer. Mas e como assim? E as pessoas que estão sendo mortas e queimadas em cruzes? Não, vai chegar um tempo que essa cidade vai ser cravejada de cruzes nos edifícios, em memória de uma crucificação apenas, do Senhor Jesus que você diz que segue, desse que transformou a sua vida. O que você acha que essas famílias iam dizer para essa pessoa? Não, isso não é possível. Pois bem, menos de 300 anos depois, ninguém mais adorava Júpiter em Roma. Nero é uma figura da história, se estuda em livros de história, absolutamente insignificante. E o povo de Deus é o povo de Deus. Amém. E o que será que aconteceu? Por que será? Será que é porque eles gostavam de ser chamados de cristãos? Será que era o título, o símbolo, o jeito, o apelido? Não. Todos nós sabemos
que não. Sabe o que acontecia? Acontecia que aquele pessoal levava tão a sério aquilo que eles viviam, levava tão a sério aquilo que Jesus tinha mandado eles fazerem, que o mundo foi transformado. O mundo foi transformado de tal maneira que a maior parte da população humana conta a história a partir do momento que Jesus nasceu. Até aquele tempo não era assim. Mas pouco tempo depois, aquele ajuntamento de pessoas que vivia de um jeito completamente diferente, transformou o mundo. E deixa eu te falar, eles não transformaram o mundo povoando o Senado romano. Eles não transformaram o mundo sendo os proprietários das grandes empresas. Eles não transformaram o mundo sendo o governo nem a liderança. E eles não transformaram o mundo fazendo leis que os protegessem. Muito pelo contrário de tudo isso. Eles transformaram o mundo vivendo cada um do jeito que Jesus tinha mandado viver. Amém. Eles não transformaram o mundo se juntando para serem uma grande força política. Eles transformaram o mundo se juntando para mostrar como é que Deus quer que a gente viva. Foi assim que em menos de 300 anos, não só aquele país, mas o mundo conhecido daquela época foi completamente transformado. Foi assim, vivendo cada um do jeito que Jesus mandou viver. Está diferente do que estão ensinando para a gente hoje em dia, né? Hoje em dia estão ensinando para a gente que se a gente quiser que o nome de Jesus cresça, nós precisamos nos unir para transformarmos as leis. Eu não me lembro deste versículo no Evangelho, não me lembro dessa orientação de Deus, não me lembro de Jesus falando isso. O que eu me lembro é de Jesus pregando e ensinando outras coisas, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vou convidar você para abrir ou ligar sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler algumas coisas que a gente se lembra que Jesus efetivamente disse. O irmão e a irmã pode permanecer assentado, porque nós vamos ler o texto e comentar durante a leitura. Mateus capítulo 5. De cabeça assim, Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte, né? E por que a gente chama de Sermão do Monte? Porque Jesus, na sua sabedoria, utilizava diversas estratégias muito interessantes. Quando ele tinha que falar para uma multidão muito grande, ele procurava um local ligeiramente mais elevado. Ele procurava um local onde a voz dele pudesse atingir mais pessoas. Jesus era completamente humano, completamente Deus, mas completamente humano. E ele utilizava, e ele subiu. Diz a palavra de Deus que, vendo Jesus as multidões, presta atenção, ele viu que eram multidões, não eram 3, 4 pessoas, ele não reuniu, não fez um círculo, um semicírculo para falar, não, era uma multidão. Então, o que ele fez? Subiu ao monte. Ele utilizou o recurso que estava ali, à mão de qualquer um. Subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Qual foi o sinal que ele fez de que ele ia falar? Ele fez assim com a mão, mandou todo mundo ficar em silêncio? Foi? Foi não. Foi o que ele fez? Sentou. Vamos começar aqui. Jesus não precisava chamar atenção para falar. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha autoridade, e as pessoas queriam ouvir o que ele tinha para dizer. É assim que o povo de Deus deve viver. Viver de tal maneira que as outras pessoas queiram ouvir o que a gente tem para dizer. Amém. A gente não precisa ficar gritando e fazendo barulho para que as pessoas queiram ouvir o que a gente tem para dizer. Se a gente tiver autoridade e viver do jeito que Deus quer, basta a gente se calar e as pessoas vão querer saber: por que você se calou? Vai me ensinar? Já é chegado o tempo da gente prestar atenção
e decidir viver do jeito que Deus quer que a gente viva. O povo de Deus não precisa fazer barulho, não. O povo de Deus precisa ter testemunho e autoridade, para que as pessoas queiram ouvir o que o povo de Deus tem a dizer. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: não se perca não, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A essa altura, como é que você acha que estava a multidão? Como é que é? Os humildes de espírito, os fracos de espírito, uma tradução diz, aqueles que se consideram pouco, aqueles que não se vangloriam em si mesmos, os que choram que são felizes, os mansos, não, eu não estou entendendo não. Será que nesse momento aí, Pedro não chegou para Mateus e disse assim: Mateus, você está notando tudo isso aí? Mateus deve ter olhado e disse assim: não sei se esse aqui é daqueles que vale a pena anotar. Será? Não sei. Mansos? No Império Romano? Será que a sabedoria humana diria que era com mansidão que o Império Romano seria vencido pelo povo de Deus? Você já ouviu falar de como é que o Império Romano fazia, né? O Império Romano não contava pipoca, não. Ele simplesmente dominava e absorvia. Não sei onde é que essa mensagem está indo, não. O que vocês acham? As pessoas devem ter se perguntado. E ele continuou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ah, entendi. Então quer dizer que eu vou ser feliz se eu tiver fome e sede de justiça nesse mundo. É isso? É isso? Porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Ah, não, Senhor, não, pacificador, não, o senhor não está entendendo. Nós estamos aqui dominados, a gente não consegue nem cuidar de nós mesmos. O governo romano deixa a gente fazer umas poucas regrinhas só para enganar a gente, que era assim que o governo romano fazia. Ele não eliminava totalmente os povos, não, ele deixava o povo pensar que ainda se dominava. Era assim, exatamente assim que funcionava. E Jesus está ensinando para essas pessoas que eles têm que ser humildes de espírito. É bom que eles estejam chorando, serem mansos, terem fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos e pacificadores. Como assim? Você acha que fez sentido naquele primeiro momento para essas pessoas? Nenhum. Não fez sentido. Mas foi vivendo assim, que aquele local foi transformado menos de 300 anos depois. Foi vivendo com seriedade, desse jeito aqui. Mas será que é desse jeito aqui que a gente está sendo ensinado a viver? Pelas pessoas que colocam a palavra cristão no nome? Ficou tão fácil colocar a palavra cristão. Gente, está tão fácil. Se coloca cristão no nome de qualquer ajuntamento de gente, partido político, e assim, é o partido qualquer coisa cristão. Então tá ótimo, né? Deve ser muito bom. Que bom que a gente pare de se identificar por slogan e que as pessoas conheçam a gente pelo jeito que a gente vive. Você sabia que Jesus jamais chamou as pessoas que o seguiam de cristãos? Jamais. A palavra cristão é citada 3 vezes no Novo Testamento, e nenhuma delas pelo povo cristão. É citada assim pelos outros, por aqueles que não os conheciam. Sabe como é que Jesus chamava aqueles que o seguiam? Seus discípulos. Jesus se identificava com aqueles que o seguiam
com uma palavra que indicava relacionamento, não significava marca, não significava símbolo, significava relacionamento. Eles são meus discípulos, são minhas ovelhas. Jesus não queria que a gente se identificasse por uma plaquinha, Jesus não queria que a gente se identificasse por um desenho, Jesus queria que a gente se identificasse pela presença de Deus em nossa vida. Foi pela presença de Deus na vida das pessoas que o mundo foi transformado naquela época. Hoje em dia, a gente coloca um símbolo, hoje em dia a gente coloca uma roupa, hoje em dia a gente se veste diferente e acha que isso é como o povo deve nos identificar. Não. O povo deve nos identificar vivendo do versículo 3 ao versículo 9. Se eu pedir para levantar a mão, quem é que quer ser humilde de espírito? Quem é que quer chorar para ser consolado? Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Estava dizendo assim: olha, nesse mundo aqui, carcomido pelo pecado, que perdeu o valor pelo pecado, se você esperar justiça deste mundo, se você receber a justiça desse mundo, fique esperto, que é porque você já está vivendo de acordo com o jeito dele. Porque se você viver de acordo com o jeito que eu quero, esse mundo não vai te dar justiça. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Em outro texto, nós aprendemos. Mas o povo de Deus desaprendeu. Com o tempo, desaprendeu. E tudo aquilo que a gente vinha conquistando, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo. Meu irmão e minha irmã, por que é que você acha que dizer que é cristão hoje em dia tem tão pouco valor? Você já sentiu isso? Ou não? As marquinhas são trocadas com o tempo. Quando eu era adolescente, ninguém se chamava de cristão. Começa que havia uma diferença muito clara, e a gente dizia, quem cria em Deus dizia que era crente. Fulano era crente. Esse negócio de cristão, parece que já deu uma generalizada boa em tudo, né? Então assim, se você acredita que Deus existe, você diz que é cristão. Pastor, não estou entendendo essa mensagem não, então a gente não vai poder mais usar? Vai, meu irmão, pode usar. O que importa não é a palavrinha que a gente usa, o que importa é como a gente decide viver, é o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Aí, de repente, fizeram uma palavra mais legal, né? Mas assim, agora a gente virou evangélico. Eu não sei quando foi que a gente deixou de ser crente e virou evangélico, mas teve uma época em que isso aconteceu. Aconteceu e eu nem vi. Foi. Aí a gente virou evangélico. Aí por evangélico cabe tudo. Cabe tudo. Cabe do jeito que você quiser. Hoje em dia, parece que é assim, né? Venha como está. Tá certo. A palavra de Deus diz, venha como está. Mas a palavra de Deus não diz, permaneça do jeito que você está. Que eu me lembre, quando Jesus olhou para a mulher adulta, ele disse, vai e não peques mais. Que eu me lembre, sempre que Jesus oferecia perdão e compaixão, ele dizia, não peque mais. Viva diferente. Seja transformado. Viva como Deus quer. Não foi assim? Mas hoje em dia é assim, não, venha. Venha. E meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que quem com ele não ajunta, espalha. É muito simples. Se o povo de Deus não estiver trazendo pessoas para perto de Cristo, o povo de Deus está afastando as pessoas de Cristo. Se a minha vida não estiver trazendo pessoas para perto de Cristo, eu estou afastando, eu estou vacinando as pessoas.
Não é isso que Deus quer. Eu vejo, Jesus terminou essa parte do versículo, do sermão. Acho que ele olhou para as pessoas, acho que elas estavam assim, mais assustadas do que você está com essa mensagem aqui, né? Um olhão assim. E aí ele continuou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que você acha que essa mensagem causou naquelas pessoas que estavam ouvindo? E veja, não eram 2 ou 3 não, lá no comecinho, quantas pessoas estavam ouvindo? Multidões, era uma multidão. Multidão é a palavra que define assim, eu comecei a contar, mas não deu não. Multidão. Multidão é aquele número que quando alguém faz uma manifestação, a polícia diz que é 1, e quem faz a manifestação diz que é 3 vezes aquele número. Multidão é esse. É um número que uma pessoa normal não consegue contar. É uma multidão. Pois bem, uma multidão estava ouvindo isso aqui. Eu acho que Jesus olhou para essa multidão e disse assim: vamos tentar outra coisa. Vamos fazer uma ilustração. Eu vou deixar, Mateus, você anotou isso aí? Anotei, senhor. Está tudo anotadinho aqui. Mas eu vou fazer uma outra ilustração. E aí ele trouxe uma ilustração pela qual quem me conhece sabe que eu sou apaixonado. Ele disse assim, no texto: vós sois o sal da terra. Ele estava dizendo que os discípulos, que aquelas pessoas eram para ser mansos, seriam injustiçados, e continuou, aí disse assim, quer saber, eu vou resumir com 2 ilustrações, você sabe o que ele vai dizer, né? Ele começou dizendo: vós sois o sal da terra. Eu estive pensando, não, vamos continuar aqui, depois eu continuo. Se o sal vier a ser insípido, não sei como é que diz na sua Bíblia, na minha diz insípido, eu acho que eu nunca usei essa palavra, exceto quando eu estou lendo aqui a palavra de Deus, né? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meu irmão, interessante, quando eu e você ouvimos alguém dizer assim, vós sois o sal da terra, sabe o que a gente tem a sensação? De que Jesus está falando apenas do quê? Do gosto. Sabe por quê? Porque hoje em dia você só usa sal para mudar o gosto das coisas. Aliás, para acentuar o gosto, que é uma coisa fundamental. É para isso que nós vivemos também, para que a vida tenha o gosto de Jesus, o gosto das coisas que Deus quer. Mas aquelas pessoas não usavam o sal primordialmente para dar sabor. Sabe para que eles usavam o sal? Para conservar, para preservar os alimentos, para preservar coisas boas. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Olha, eu estou preparando vocês, porque vocês são o sal da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? O pecado apodrece tudo, absolutamente tudo. O pecado apodrece as pessoas, os relacionamentos, os casamentos, as famílias. O pecado apodrece, mas vocês são o conservante de tudo isso. Aquelas pessoas sabiam o que o sal fazia. Aquelas pessoas não tinham geladeira não, tudo era conservado com o sal. Sem o sal, tudo apodrecia. Aliás, os sacrifícios eram salpicados com o sal. E quando a gente lê aqui, se o sal vier a ser insípido, interessante essa tradução para o português, porque uma tradução mais próxima seria: se ele perder o seu poder, se ele perder a sua capacidade, e não o gosto.
Se ele perder a sua capacidade. Capacidade de quê? Capacidade de preservar. Deixa eu falar. Deus separou você para preservar a sua família. Deus separou você para preservar a vida das pessoas que estão perto de você. Deus separou você para preservar aquilo que tem de bom nesse mundo. Se eu e você não estivermos no local onde Deus nos separou para estarmos, aquele local vai apodrecer. É simples assim. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe aquele local onde você trabalha? Aquela praia lá onde você trabalha? Se você não estiver lá, aquele local apodrece, porque é isso que o pecado faz com as pessoas. Mas você foi colocado lá para preservar a vida naquele local, para preservar o que Deus separou naquele local. Casamentos sem a presença de Deus apodrecem. Não, pastor, mas eu conheço casamentos muito bons sem a presença de Deus. Deixa eu te falar, sem a presença de Deus, o pecado apodrece tudo. É simples assim. Não se engane. Sabe o que acontece hoje em dia? O inimigo tem utilizado de estratégias extremamente perversas e tem trabalhado para que casamentos deem a impressão de não apodrecerem, mas apodrecem sim. Deixa eu te falar, sem a presença de Deus, sem você, no testemunho que Deus quer, a sexualidade do mundo apodrece. Sabe por que é que a sexualidade nesse mundo está apodrecida? Porque eu e você não temos o testemunho que Deus quer de uma sexualidade saudável, de Deus abençoada. Sabe por que é que as pessoas têm perdido a esperança nos casamentos? Porque aqueles que se chamam cristãos não têm encarado os seus casamentos como um instrumento de evangelismo, um instrumento de mostrar o poder de Deus, e acham que o seu casamento é só uma forma de lhes trazer prazer ou lhes trazer felicidade. Esquecem que a função que Deus colocou no mundo é de que Ele preserve. Deus colocou Deus separou a mim e a você para que as coisas sejam preservadas. Sabe por que é que a juventude não tem vivido, não tem entendido como ela é poderosa no agir de Deus? Porque nós que conhecemos a Deus, que temos Deus no coração, temos esquecido que a juventude é um momento de mostrar para as pessoas como Deus é forte, como Deus é poderoso. A gente começa a viver para nós, e daqui a pouco a gente fica insípido. O povo de Deus não precisa se preocupar em fazer leis para proteger a si mesmo. É Deus quem cuida de nós. Não foi se preocupando com leis para proteger as ideias que Deus colocou que o povo de Deus cresceu. Pelo contrário, se você estudar a história, o povo de Deus cresce é quando as leis não os estão protegendo, mas a gente não tem coragem de dizer, não tem coragem de falar. Meu irmão e minha irmã, como é triste ver tanta gente que se diz cristão, e a gente só sabe que é cristão nos tempos de eleição, porque gosta de dizer que é cristão. Vamos parar de dizer que é cristão, e vamos dizer que usar cristão só depois do ano que vem, quando a eleição tiver passado. Eu tenho visto gente se animar com as coisas do mundo de um jeito que eu não vejo aqui no povo de Deus, que eu não vejo na igreja, que eu não vejo no discipulado, que eu não vejo no serviço a Deus. Sou só eu? Eu tenho visto o povo de Deus brigar e se separar por coisas que não têm absolutamente nada a ver com o povo de Deus. Deixa eu te perguntar, o que vale mais? Alguém saber o que você pensa sobre 2 ou 3 políticos,
ou alguém ser salvo e passar a eternidade com Deus? Eu tenho visto gente me mandar mensagens, faz um ano que não me manda mensagem, nem me fala nada, e eu não tenho visto. Que coisa estranha. Meu irmão, minha irmã, sabe como é que aquele povo mudou o mundo? Foi se oferecendo. Na época das pragas, sabe o que o povo de Deus fazia? Era o povo de Deus que ia cuidar das pessoas, era o povo de Deus que ficava, enquanto todo mundo fugia, era o povo de Deus que cuidava das pessoas, das crianças que estavam sem pais, sem mães, era o povo de Deus que ficava cuidando dos doentes. Sabe como é que o povo de Deus transformou o mundo? Foi vivendo desse jeito aqui, conservando o que presta, conservando os relacionamentos, as amizades, os locais. Não foi separando, não foi separando as pessoas, não foi separando amizades, não foi separando famílias, não foi separando ideias, foi conservando, preservando. Acho que as pessoas começaram a entender, mais ou menos assim como a gente está entendendo agora, o que Deus está falando para mim e para você. E aí Jesus disse assim, vamos continuar com outra ilustração. Ele disse assim, além de ser sal, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Deixa eu te falar, meu irmão, não existe coincidência nos planos de Deus. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é todo poderoso, e se você está onde está, Deus sabe que você está lá, e é lá que Ele quer que você seja luz. Sabe como é que eram as cidades naquele tempo? Você já deve ter visto fotos. O local era assim, era plano, e de vez em quando tinha uns montezinhos, né? E você já viu como é que eram as cidades? Normalmente de pedra branca. Você consegue esconder uma cidade num monte, uma cidade toda branquinha? Você consegue esconder? Sim ou não? Não. Assim também, aqueles que vivem do jeito que Deus quer, não conseguem se esconder. Aliás, eles não fazem conta de se esconder, mas eles não precisam se anunciar, eles serão notados, eles serão vistos. Deixa eu te falar, Deus não chamou a mim e a você para viver do jeito que as pessoas olham e dizem assim, pô, que cara legal. Deus não chamou o Paulo, vou usar você como exemplo, Paulo, me permita. Deus não chamou o Paulo para as pessoas olharem para ele e dizer assim, Paulo é um cara legal. Não, Deus chamou a gente para as pessoas olharem para a nossa vida e dizer assim, pelo amor de Deus, como é que ele consegue viver daquele jeito? É diferente. Legal qualquer um consegue ser, legal qualquer incircunciso, qualquer um que não conhece a Deus, qualquer um que segue uma filosofia oriental, uma religião não cristã, consegue ser também. A gente está virando motivo de chacota para as outras religiões que não são cristãs. Deus não chamou a gente para as pessoas olharem e dizer assim, olha que moça, aquela é uma boa moça para se casar. Não, Deus chamou a gente para dizer assim, pelo amor de Deus, que mulher diferente, não sei como é que ela consegue viver daquele jeito. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver de um jeito que não dá para esconder. Mas sabe o que acontece? Fica mais fácil viver na modinha, viver do jeito que... Por quê que eu vou me reunir? Eu sou do tempo que domingo era dia do Senhor. Hoje em dia o povo de Deus usa o domingo para qualquer novidade. Meu irmão, minha irmã, não sei se domingo que vem a igreja vai estar mais vazia do que o que está aqui não, porque parece que o pastor está com a mensagem um pouquinho mais pesada hoje, mas o povo de Deus está muito fraquinho. Eu quero só saber
se as pessoas que nos conhecem têm olhado para nós e dizem assim: gente do céu, não sei o que é que aquele homem tem na vida dele, mas é diferente. Será que tem sido assim comigo? Será que tem sido assim com cada um de nós? Ou será que tem uma atividade? E aí, não vou me juntar com o povo de Deus, não precisa. Qual a diferença? Não acontece nada. Por que não acontece nada? O Deus mudou? A gente acabou de cantar. Deus é Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. A gente acabou de cantar, não foi bom? A gente não gostou? Quem gostou, levanta a mão. Amém. Todo mundo gostou, né? Pois é, Deus é Deus. Mas, não vou não. Hoje não precisa. Hoje tem passeata, então eu vou na passeata. Lá na passeata, alguém conheceu a Deus porque você estava lá? Então eu vou te dizer, nem era para você estar lá não. Se na passeata alguém conheceu a Deus porque você estava lá, e tudo bem. Mas se você foi lá e ninguém não serviu para nada, aquele não é o teu lugar não. Tem outras pessoas que sabem fazer aquilo melhor do que você. Você é para estar onde você estiver, é para você ser sal e luz. Não é para você ser uma pessoa ética, não é para você ser um bom cidadão. Deus não mandou a gente ser bons cidadãos, não. Deus mandou a gente ser sal e luz. Deus mandou a gente ser muito diferente. Mas por qualquer esporte, não preciso não estar junto do povo de Deus. Por que eu vou estar junto do povo de Deus? Alguém deixou de ser abençoado? Porque eu e você deixamos de nos reunir. Aliás, está lá na palavra de Deus: não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns de vós. Por que está assim? Está fácil, né? Domingo que vem acho que eu não vou não. Domingo que vem tem um jogo legal no campeonato, acho que eu não vou não. Essa semana eu estou muito ocupado, tenho muito trabalho para fazer, então essa semana eu não vou discipular ninguém. Essa semana não. Deixa eu te falar, não foi assim que aquelas pessoas mudaram o Império Romano. Não foi assim que Roma se transformou da cidade que adorava Júpiter para a cidade que é símbolo do cristianismo. Foi vivendo do jeito que Deus quer. O povo de Deus precisa viver do jeito que Deus quer. Qualquer novidade hoje em dia nos afasta dos caminhos de Deus. Eu fui tão abençoado com o testemunho que a Iva deu no comecinho do culto. Dá vontade que dá a gente influenciar as pessoas onde a gente estiver. Meu irmão, minha irmã, tinha gente que ia para o Coliseu arrastar para virar comida de leão e fazia a seguinte declaração, está registrado. Aliás, não sei se você sabia, os romanos tinham um costume muito interessante. Eles anotavam, eles faziam um relatório das torturas que eles faziam com os cristãos. Eles anotavam o que os cristãos diziam. Então há relatos, livros de relatos. Se você quiser, eu tenho pelo menos 3 livros de relatos do que as pessoas faziam. Eles anotavam o que as mães diziam enquanto eles torturavam seus filhos pequenos. Eles anotavam o que as pessoas diziam antes de ser entregue para os leões. Um deles disse: eu sou trigo, e importa que eu seja mastigado e moído, e assim floresça e frutifique para Deus. Isso é o que uma pessoa dizia antes de ser entregue para o leão. Hoje em dia, o que é que a gente tem dito? Por que será que o texto que a Ivanilde leu no começo disse que e a um levantaram a voz e não pediram proteção? Não pediram para aqueles apóstolos serem protegidos, não disseram assim: Senhor, não deixa nada acontecer com eles não. Disseram, como foi que as pessoas que a igreja orou? Senhor, olha para as ameaças, e agora estende a tua mão, para que eles hajam com coragem, ousadia e intrepidez, enquanto o Senhor opera milagres e maravilhas através deles, e que o teu nome seja glorificado. Hoje em dia a gente está orando para quê? Senhor, elege o fulano,
Que conversa é essa? Ore pedindo coragem e ousadia para o povo de Deus, e aí a gente vai voltar a ver os nossos lugares tremerem, o local de culto tremer, e todos serem cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Nossas orações estão tão esquisitinhas. Oh, meu irmão, minha irmã, ouça o que Deus nos fala hoje. Creia que se nós formos sal e luz, o agir de Deus virá e vai transformar. O agir de Deus sempre vem para o povo que quer de fato ser sal e luz. E Jesus continuou, encerrou essa parte da mensagem dizendo o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sabe para que a gente deve viver diferente? É para as pessoas olharem para nós e dizerem assim: oh, se existe Deus, não sei se existe não, mas se existe, foi Ele que colocou aquela mulher ali perto de mim. Oh, eu não sei não o que acontece, mas se Deus existe, é porque Ele viu e colocou esse homem que está aqui perto do meu lado, esse vizinho, esse colega de trabalho, essa pessoa. É para as pessoas olharem para a gente e dizerem assim: tem que ter sido Deus. O fato dessa pessoa estar perto de mim está sendo tão bom, está sendo tão especial, que só pode ter sido Deus. É assim que é para ser. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, é para isso. É para que a minha vida, quando eu entrar num local, as pessoas sejam abençoadas. E não precisam ficar fazendo barulho, não. Basta a presença de Deus estar junto comigo. Basta você pedir: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer não, mas hoje me dá a oportunidade de ser sal e luz naquele local onde eu estou indo. Meu irmão, minha irmã, ouça o que Deus está nos falando hoje. Deus está nos preparando, nosso povo, nossa igrejinha, nossa família, para nós vermos coisas grandes. Ontem vimos milagre acontecer diante dos nossos olhos na vida da Denise Moraes. Eu ouvi a médica dizer que foi surpreendente. Eu ouvi. Ela disse que foi sorte. Eu fiquei esperando ela calar a boca, ela estava falando bastante, para eu dizer: não, foi sorte não, foi o dedo de Deus. Deus quer que a gente veja o agir dele na nossa vida diariamente. Amém. Não que a gente vai ser livre toda a vida, não. Muitas pessoas foram mastigadas pelos dentes dos leões, mas o agir de Deus dava para ver. Os locais tremiam, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas, vidas são transformadas, casamentos são transformados. Meu irmão, minha irmã, você não está onde você está para ser bem feliz, você está onde você está para frutificar bem muito. Você não está onde você está para ganhar muito dinheiro, você está onde você está para ganhar muitas vidas para Jesus. A sua família não existe para os outros dizerem: olha como é linda a família dele. Não, sua família existe para as pessoas dizerem: Deus ainda faz família do jeito que Ele quer. Deus ainda faz famílias abençoadas.
Jovens, vocês não são lindos, fortes, simpáticos? Não é para conseguir um bom namorado, uma boa namorada, um bom casamento? Vocês são assim? Para os outros jovens que não conhecem a Deus, dizerem assim: eu quero ser daquele jeito ali, não do jeito que esse mundo está dizendo que é para eu ser. A gente está nesse local é para viver diferente. E se a gente quiser, Deus não nos deixa só. Deus anda conosco. Oh, meu irmão, minha irmã, bem-aventurado é o filho a quem o Pai corrige. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem falado conosco, Deus tem nos orientado. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Deus não prometeu que não ia ter problema na nossa vida. Deus prometeu que se a gente quisesse viver do jeito que Ele quer, do jeito que Ele disse, ia ser fantástico, porque Ele está conosco todo dia. Viva, tenha coragem de viver e veja Deus agir em sua vida. Dedique a sua vida para as coisas de Deus e veja. Eu tenho visto a vida de vocês, de muitos de vocês, frutificar, e Deus quer mais. Deus quer mais. Você crê nisso? Amém. Faça como a palavra de Deus ensina. Chega em casa, confia na palavra, veja se tem alguma coisa que está dita, que eu falei, que não está na palavra de Deus. Confira. Aliás, hoje em dia ficou fácil, né? Porque está gravado, está na internet. Vai lá e confere. Se não for, meu irmão, esqueça. Mas se o que Deus falou conosco hoje está mesmo na palavra de Deus, viva, obedeça. Não a mim, porque eu sou só servo igual você, mas obedeça o que Deus tem nos ensinado. E veja o agir do teu Deus maravilhoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus fala ao seu povo, ao seu povo, em nome de Jesus.